tenho e terei pela eternidade ótimo ânimo. Nada vai abalar o meu ideal de ser feliz, hoje e sempre. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui, meus amigos, reunidos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje fiquei na incumbência de trabalhar o capítulo 28, coletânea de preces, item 81, prefácio, e 82. O item 81 fala sobre a prece pelos obsidiados. E aí, meus irmãos, nós vamos utilizar aqui o Evangelho. Eu vou pedir a vocês licença para ler e a gente vê no decorrer da leitura algum comentário. Confesso que não domino esse assunto, obsessão, não domino. Participei uma única vez de uma reunião de mesa de caridade e aí eu tive a oportunidade de ver esse trabalho de caridade, de doutrinação dos espíritos que lá estiveram, né? Mas de fato não é um assunto que eu domine, não, entendeu? Então vou contribuir aqui no que eu puder, porque afinal de contas estamos aqui para estudar o Evangelho, então nada melhor do que o Evangelho, né, para passar essa informação. E na sequência a gente vai fazer a prece, tá bom? Então vamos lá, prefácio 81. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos. Desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortalecer a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio deste se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí não raro o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, aqui a gente pode incluir nessa lição a questão, né? Se a gente está muito fortalecido na nossa fé, fazendo também o Evangelho em casa, o culto no lar, né? Sempre rodeado de bons pensamentos, nos livrando daqueles pensamentos de negatividade, de raiva, de vingança, porque se a gente nutre esse tipo de sentimento, a gente abre a porta da nossa alma para essas influências, né, de espíritos maus. Porque, em contrapartida, se a gente está sempre fortalecido na fé, sempre procurando fazer o bem, a gente está se blindando, né, energeticamente para isso. E aí eu vou fazer um adendo aqui. Vou no capítulo Amai os vossos inimigos, que ele traz algo para enriquecer aqui. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, um homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Isso aqui por quê, meus amigos? Porque a obsessão, ela vem, né? A obsessão ela pode vir de pessoas encarnadas, aquela pessoa que, sabe, fica ali desejando mal e praticando mal, né? E pode vir de desencarnados. O fato da pessoa estar já no mundo invisível, no plano espiritual, não significa que ela se tornou bom, né? Porque a consciência dela não muda. Os valores não mudam. Tanto que, por isso que é muito, muito importante os trabalhos feitos nas casas espíritas, esses trabalhos de desobsessão, de mesa de caridade, que é justamente isso. Existe uma doutrinação, né, nesses espíritos que ainda estão aí precisando despertar para esse amor incondicional, para esse perdoar, né, quem tenha feito mal a ele e desejar seguir um caminho, sabe, de luz.
E aí sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, a obsessão aí, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Olha só, hein? Veja bem a necessidade do perdão, meus amigos. Hoje em dia a gente está falando muito da questão do perdão e esse é um assunto muito recorrente nos nossos estudos aqui, não só na minha fala, mas fala de vários colegas do grupo, a necessidade do perdão, né? O perdão ele serve não só para nos limpar o nosso emocional, mas para a gente também não atrair, né, esse sentimento de vingança, de raiva, de rancor, de ódio de outra pessoa e ela ficar ali, sabe, naquela influência contra nós, encarnado ou quando ela já não estiver mais encarnada, né? Quando já estiver deixado a terra, ela. E aí vem, né? A pessoa fica perseguindo ali, vem aquela obsessão, aquela coisa terrível. Vamos lá, peraí. Cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represárias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, um homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provas as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Gente, não é fácil não, hein? Vamos lá. Então, para garantir a libertação, né, de uma obsessão, o que o Evangelho diz? Cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares objetivando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. É o trabalho, né, feito nas reuniões mediúnicas, onde esses espíritos são convidados e ali eles são doutrinados. Por isso que é muito bom quando a gente faz o culto no lar, porque a gente está sempre rodeado, né, de muitos espíritos. Então é uma forma também da gente ajudar, né, nessa instrução dos nossos irmãos que já estão desencarnados. E às vezes eles são até convidados, né, pela espiritualidade para ir a determinada casa para ouvir um ensinamento que vai vir de um estudo. Olha que bacana. Então, às vezes, a gente no culto do lar, a gente ajuda, né, até quem a gente nem imagina, né? Que a gente faz assim para nossa fortaleza, né, emocional, e a gente acaba também ajudando aí o nosso entorno. Em todos os casos de obsessão, a prece, olha, veja bem, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Então aqui eu vou fazer duas colocações. Esteja sempre vigilante, orando e crendo também, se você tiver com algum caso de algum conhecido que esteja aí sendo obsediado e a pessoa não esteja ela mesma conseguindo
se livrar, né, dessa obsessão. Então, assim, ore bastante para esse campo energético estar bem fortalecido e para esse espírito, sabe, encontrar aí um caminho de luz e perdoar aquele irmão que de repente o ofendeu, não nessa vida, mas em outras, e aí ele tá dentro dele com aquele espírito de vingança, e é onde vem a obsessão, né? E também nos trabalhos de casas espíritas, de trabalhos mediúnicos, onde eles são doutrinados, né? Então, o que fala aqui? Que a prece, né? Vigiar e orar, é a prece que é o antídoto mais poderoso para atuar sobre um espírito obsessor. Prece e também a mudança de comportamento, de pensamento, vibrando sempre no bem, porque não adianta também orar e tá ali julgando alguém, né, fazendo coisas que não vão condizer, né, não adianta orar da boca para fora, você tem que também pensar e mudar a mente, né. Bom, vamos à prece, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, fechar nossos olhos, agradecer ao nosso Deus pela nossa vida e vamos lá. Meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se há uma vingança que toma dos agravos que eu lhe haja feito outrora, tu a consentes, meu Deus, para a minha punição e eu sofro a consequência da minha falta. Que o meu arrependimento me granjeie o teu perdão e a minha liberdade, mas, seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Diga-me-te de lhe mostrar o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe com o bem o mal, induzindo-lhe as melhores sentimentos. Mas também sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam passível das influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer. Combate, sobretudo, em mim o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Qual não será a minha indignidade, pois que um ser malfazejo me pode subjugar? Faze, ó meu Deus, que me sirva de lição para o futuro este golpe desferido na minha vaidade. Que ele fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, pela caridade e da humildade, a fim de opor daqui por diante uma barreira às más influências. Senhor, dá-me forças para suportar com paciência e resignação esta prova, compreendendo como todas as outras, há de ela concorrer para o meu adiantamento. Se eu não lhe estragar o fruto com meus queixumes, reclamações, pois me proporciona ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar minha caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Meus amigos, essa foi a prece da noite, tá bom? Prece por um obsidiado. Que Deus esteja com você, te orientando, intuindo, amparando em todas as atitudes, hoje e sempre. Que assim seja.